Fala galera, meu nome é Wagner e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mídia Esmeraldina, esse canal independente e 100% esmeraldino para você aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre o ídolo de vocês, o atacante Alano. Eu vou destacar aqui alguns pontos do porquê que o Alano continua no Goiás e o pior ainda, porquê que ele continua como titular do Goiás. Antes eu peço a sua inscrição aqui no canal do Mídia Esmeraldina, a gente está com uma meta de tentar chegar aí a 1000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda. Se você ainda não conhece meu trabalho, se você é novo por aqui, clica aqui nesse botão de se inscrever, é de graça e você ainda vai receber um conteúdo muito bom aqui no YouTube sobre o Goiás. Também convido você para você seguir as mídias sociais do Mídia Esmeraldina, né? As nossas redes sociais, para você acompanhar uma cobertura completa do Goiás. A gente fala sobre contratações, faz análises, tem muito conteúdo legal que a gente posta nas nossas redes sociais. E os links vão estar aqui na descrição para você seguir. Eu também gostaria de falar sobre a Goods Multinegócios, que é a nossa patrocinadora aqui do Mídia Esmeraldina. Para você que está buscando uma vistoria veicular, um seguro de vida, um seguro patrimonial, um seguro para o seu carro, para a sua moto, ou até mesmo um consórcio, a Goods vai fornecer tudo isso para vocês. Eles têm parcerias com várias empresas aí que vão te trazer todo conforto e toda segurança para você aí que fechar um contrato com a Goods. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aqui a gente não indica empresa que faz um trabalho ruim não, aqui a gente indica coisa boa e a Goods é a nossa patrocinadora aqui. Então vou deixar o telefone deles aqui na tela e também o Instagram para vocês seguirem e conhecer um pouco do trabalho deles, @grupogoods_. E também temos a Thanos Joalheria. A Thanos é uma loja especializada em joias no geral. Eles têm ouro 18 quilates, 24 quilates e diamantes também. No geral, eles têm bastante coisa lá de alto valor e de luxo também. E eles são especialistas em vários tipos de evento, como casamentos, por exemplo, para fornecer as joias para o seu casamento aí, para o casamento de um parente seu, para você que está pensando em alguma coisa desse tipo, a Thanos pode te ajudar. Eu vou deixar aqui o Instagram deles, @ThanosOficial, aqui na tela. E também, caso você queira conhecer a loja, fica ali no setor Marista, em Goiânia. Bom, galera, vamos pro vídeo então, porque hoje o assunto é sobre um atacante que está sendo muito criticado pela torcida do Goiás. Eu acho que até tinha tempo que não tinha um jogador sofrendo tanto hate como está acontecendo agora com o Alano. E isso é muito complicado, porque a gente chegou num ponto em que se o Alano não fizer uma partida perfeita, ele vai ser criticado do mesmo jeito. Vocês entendem o que eu quero dizer? A partida razoável do Alano não vai ser o suficiente para ele ser poupado de críticas pela torcida. Por exemplo, no empate em 1-1 com a Aparecidense, o Alano jogou razoavelmente bem. Ele teve participação no gol, ele finalizou mais vezes do que a gente costuma ver. Enfim, ele fez uma partida razoável. Mas mesmo assim não foi o suficiente para que ele fosse xingado, ele foi vaiado. Inclusive ele estava sendo criticado ali durante o decorrer do jogo. O jogo estava rolando e já tinha muitos torcedores ali pegando no pé dele. E até depois da partida contra a Aparecidense, o André Rodrigues, que é o repórter da Band News, ele perguntou pro Alano se ele pediria paciência para a torcida. E ele respondeu: "Não, eu não peço nada", de uma forma até meio grosseira. E assim, ele tá certo em não pedir nada, até porque não adiantaria nada. Ele não tem moral nenhuma para pedir alguma coisa pro torcedor do Goiás. Só que também é uma resposta que deixa um pouco de dúvidas em relação ao Alano. Por exemplo, será que o Alano quer mesmo mudar a realidade dele dentro do Goiás? Será que ele se importa com a opinião do torcedor? Eu sei que muitos jogadores acabam nem se importando e nem procurando ouvir o que a torcida tem a dizer, até para preservar um pouco a saúde mental. E beleza, nesse ponto eu até entendo. Mas cara, o Alano tá no Goiás já há um bom tempo e ele só marcou um gol desde que ele chegou aqui. Um gol, e ele é atacante. O Juninho, que é volante e tem 4 partidas com a camisa do Goiás, já fez 2 gols. Ele é volante e já fez mais gols do que o Alano no Goiás. Isso é muito deprimente, só que a pior parte é parecer que o Alano se conformou com isso e não faz nada de diferente para tentar mudar. Porque realmente parece que ele não faz nada de diferente em campo na maioria dos jogos. Talvez eu esteja errado, talvez ele se incomode com isso, mas ele não transparece. Tem uma fala dele na entrevista que chama bastante atenção. Ele diz: "Críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas quando a gente sabe que foge um pouco do futebol, é um pouco complicado." Muita gente interpretou essa fala como uma certa vitimização dele, que ele está dizendo que ele está sendo mais criticado por ele ser negro, e tem gente da imprensa comprando esse discurso. Com todo respeito ao Alano, mas se ele quis ir para essa linha, não faz o menor sentido. O Juninho já está caindo nas graças do torcedor do Goiás. O Juninho, por acaso, é um branco norueguês? Pois é. Então não tem perseguição por cor de pele, tem críticas fortes em cima de um jogador que não tá rendendo nada. Isso tudo só vai piorando, porque se ele realmente quis tocar nessa questão, se foi realmente isso que ele quis dizer sobre racismo,
isso só vai fazer com que a torcida fique mais pilhada com ele. O cara não joga bem, ele tem números péssimos, e aí ele deixa entender que as críticas em cima dele estão vindo por questão de cor de pele. E aí fica difícil, porque esse tipo de situação e esses discursos incompletos só vão piorando a imagem do Alano. Pode ser também que o Alano simplesmente não consiga jogar bem, que ele simplesmente não tenha qualidade técnica para jogar melhor do que isso. Ok, isso é bem possível, mas eu vou dar um exemplo de um jogador que conseguiu fazer mais do que ele podia, mesmo tendo limitações técnicas. O Maguinho, no começo de 2023, era o jogador que era mais criticado pela torcida do Goiás. Ele falhava muito e basicamente ele em quase todos os jogos. Só que ele deu a volta por cima, ele começou a se arriscar mais, ele apareceu até um pouco mais no ataque, ele fez o gol do Goiás que classificou o time para a final da Copa Verde, eliminando o Cuiabá. Quando começou a Série A, ele começou jogando bem, ele fez até alguns gols, fez um gol contra o Botafogo, fez um gol contra o São Paulo, ele estava conseguindo dar assistências também. O Maguinho era um jogador pro Goiás? Não, ele nunca foi. Eu sempre achei ele um lateral muito fraco marcando e que cruzava muito mal também. Só que ele tinha vontade, você via que o cara se importava, que ele estava tentando fazer algo de diferente. Só que eu não consigo ver isso no Alano. Ele simplesmente, todo jogo, a única coisa que ele faz é correr. Só correr. E correr não é o suficiente. E o pior de tudo é que o Alano realmente ele se tornou a representação de um Goiás fracassado. Um Goiás sem ambição, um Goiás que foi rebaixado. Enfim, um Goiás que a torcida tem um ódio gigante. Só que não é só o Alano que representa isso. Tem o Vinícius também, tem o Anderson Oliveira, tem o próprio Zé Ricardo. O Zé Ricardo também, até pelo currículo dele. Só que o Alano virou o alvo principal. E a não ser que ele chegue no próximo jogo e crave ali uns 2 gols, a torcida não vai parar de pegar no pé dele. Porque ele é atacante, ele precisa dar mais assistências, ele precisa fazer mais gols e ele precisa mostrar que quer isso. Só que o mais recomendado é que a diretoria do Goiás acordasse para a realidade e entendesse que a gente precisa urgentemente de contratações para o ataque. No mínimo, 3 novos atacantes, 2 pontas e um centroavante que chegariam para ser titulares. Só que a movimentação do Goiás no mercado tem sido muito ruim. Eles só contrataram o Getúlio como centroavante, que cá entre nós também não é atacante de muita qualidade. Só que a diretoria, ela também se porta como o Alano. Ela não aparenta querer nada, não aparenta buscar nada de produtivo para o clube. E quando a gente vê isso, fica uma coisa muito clara. Apesar de ser um absurdo o Alano ser titular num clube como o Goiás, talvez não seja tão absurdo assim. A mentalidade que é construída em um ambiente molda todos aqueles que estão naquele ambiente. Se o pensamento for de mediocridade, o clube vai ser medíocre. E aí não vai adiantar nada, vão chegar vários outros Alanos ainda na serrinha. Mas enfim, essa é só a minha opinião. E essa é a minha crítica ao jogador Alano, não à pessoa Alano, tá? De nenhuma maneira eu tô fazendo um vídeo aqui para incentivar algum ataque ou alguma coisa do tipo. Essa é só a minha visão como torcedor. Eu não consigo me conformar com o Alano sendo jogador do Goiás, por puras questões técnicas. Quero que ele seja muito feliz em outro clube, que ele consiga render em outro lugar. Mas eu acho que chegou a hora do Zé Ricardo acordar para a vida e perceber que não dá para ele ficar insistindo nas mesmas coisas. Enfim, gostaria de saber a sua opinião também, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas lembrando, galera, vamos manter o respeito, tá? Sempre com cordialidade, sem atacar ninguém. Se você ainda não é inscrito aqui, não esqueça de se inscrever, porque todo pós-jogo do Goiás a gente vai fazer as nossas lives aqui no Mídia Esmeraldina e eu tô esperando vocês. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus, até a próxima e tchau.